Voltamos, não tá aparecendo para algumas pessoas que eu tava ao vivo. Aí caiu, voltamos. Agora já tá aparecendo, apareceu. Conseguimos, voltamos. Deixa eu aqui. Conseguimos entrar. Pronto, apareceu, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o som, para que a minha voz fique mais alta, né? Ai, gente, eu tô muito feliz. Hoje a gente encerra aí, né, as lives desse ano com uma convidada muito especial, que tem um testemunho muito lindo para dividir com vocês. O testemunho dela tem alcançado muita gente. E eu acredito que aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente tem que derramar na vida dos outros, né? A gente não pode reter pra gente aquilo que Deus faz. Porque pra gente pode parecer bobo, pode parecer algo pequeno, mas em algum lugar tem alguém precisando ouvir o nosso testemunho, né? O nosso testemunho, ele tem o poder de impactar vidas. E muitas vidas têm se identificado com o testemunho dela. É um testemunho de muita fé, muita garra, muito choro, muita luta, mas que nos mostra que o Senhor, quando Ele nos dá uma palavra, basta que a gente descanse e confie, mesmo sem entender, porque vai ter vezes que a gente não vai entender, a gente vai questionar, né? Mas o Senhor é quem dá a última palavra, e quando a última palavra é dele, a gente só precisa confiar. Então seja muito bem-vinda, né? Esse é o último episódio dessa temporada. Aí o ano que vem a gente volta com novos episódios. Já vou chamar aqui a nossa convidada, deixa eu só pegar aqui. Hoje nós vamos receber a Daisy, né? Uma mulher que carrega um testemunho vivo do cuidado do Senhor. A jornada dela é uma jornada daquelas que nos faz respirar fundo e lembrar que mesmo quando nós não entendemos, Deus ele continua ali escrevendo. Então já prepara o coração, porque não é só um bate-papo aqui hoje. Eu acredito que Deus, ele marcou esse encontro. Pessoas precisam ser alcançadas. E nós que somos cristãos, temos que abrir a nossa boca e levar o evangelho aonde a gente for. Não importa se é pessoalmente, se é na internet, não importa. A gente precisa abrir a nossa boca e mostrar quem é o nosso Deus. Porque se a gente que é cristão se cala, o mundo vence. E a gente não pode deixar o mundo vencer, né? Então vamos lá, vou fazer o convite aqui para nossa convidada de hoje. Deixa eu chamar ela aqui. Boa noite! Oi, deixa eu colocar um filtro aqui pra dar uma disfarçada. Faz parte, faz parte. Oi, Boa noite, meu amor! boa noite. Ai, gente, eu tô tão feliz. Ai, também. Tô tão feliz. Que grandes coisas o Senhor tem feito, né? E a gente precisa dividir as coisas que o Senhor faz na nossa vida para levantar, né? A fé, fortificar a fé de outras mulheres. E Deus chamou a gente para isso, né? Para ser a diferença nessa terra, nessa geração. Então a gente não pode se calar. Então, gente, eu acho que vocês conhecem, né? A maioria de vocês estavam ansiosas me pedindo aqui o testemunho dela. A Daisy, ela é minha cunhada, ela é esposa do meu irmão. E ela veio aqui hoje dividir com a gente um pouquinho da história dela. Uma história que começa lá atrás, uma história, uma caminhada com Deus, que teve os seus altos, seus baixos, mas que o Senhor sempre se manteve ali, né? Cuidando, com ela no colo, ultrapassando cada dificuldade, cada barreira. Obrigado por aceitar, meu amor, o convite. Obrigado por vir aqui dividir com a gente a sua história, que tem inspirado, né, mulheres, tem impactado vidas. Muitas pessoas têm se identificado com seu testemunho, né? Às vezes a gente pensa que só a gente vive aquilo, né? E quando a gente vê que outra pessoa também vive e que o Senhor fez, isso fortifica a nossa fé. Então, a Deise, ela tem falado muito sobre a história dela, lá no Instagram dela, no TikTok. Ela divide bastante ali
a vida dela, a caminhada dela com Cristo, a restauração do casamento dela, que também é um outro tema aí muito lindo pra gente vir aqui dividir também. Vocês, ó, vocês já fiquem aí, tá? Se quiser saber de tudo aí da Daisy, viu? Meu amor, conta um pouquinho aí de quem é a Daisy pra gente. Primeiro eu queria agradecer, fiquei muito feliz pelo convite. Tô até nervosa. Fiquei muito feliz. E me falasse há um ano que eu estaria aqui contando e dividindo a minha experiência com Cristo, ainda de relacionamento, de vida, de propósito. Eu nunca ia imaginar. E nem em relação aos vídeos, né, que eu postei. Eu lembro que eu postei um do Giga por brincadeira, assim, e super viralizou. E daí, quando eu vi, eu já tava fazendo os vídeos. E eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, que eu ia postar vídeo, que as pessoas iam gostar, que as pessoas iam se identificar, que tinha mais gente passando pelo que eu passei. Então, para mim é uma experiência assim muito maluca e eu tô muito feliz. Eu sou a Daisy, né? Eu tenho 32 anos. O senhor me chamou na graça, na congregação, quando eu tinha 20 anos. Mas o senhor me selou com a promessa na Assembleia de Deus, quando eu tinha 10 para 11 anos de idade. E daí eu ficava entre ir para a Assembleia e ir para a congregação. Sempre tive esse meio tempo, assim, sempre pelas duas. Me batei na congregação, eu fiz uma obra muito linda na minha vida de salvação. O senhor me tirou realmente do lixo, do mundo do pecado. Drogas, né? Eu entrei num mundo assim que eu não morri, não fui presa, porque o Senhor me guardou. A minha mãe orava muito por mim. E passei por muita coisa, aí o senhor me chamou e depois eu parei de novo, passei por um casamento, um relacionamento que me deixou muitas marcas, né? Um casamento que era para ser estruturado pela promessa de Deus, pela presença de Deus, porém eu passei por um divórcio quando minha filha tinha só 7 meses de vida. E com o passar dos anos aquilo me entristeceu, eu fui ficando fraca, parei, fui parar no mundo de novo. Só não voltei assim para as drogas, mas estava lá no mundo. Foi onde eu conheci meu esposo. E agora eu vivo uma vida restaurada por Deus, né? O meu esposo, Deus chamou ele. Hoje a gente vive uma promessa. Amém. Glória a Deus. Você falou aí no comecinho da sua caminhada com Cristo, né? Que você era ali da Assembleia e também da congregação, né? Quando você casou, você já era de uma das duas igrejas? Ou você Já, ainda estava no mundo? já. No meu primeiro casamento, eu já estava na congregação. O Ah, senhor me chamou com 20 anos. Um ano depois que Deus tinha me chamado, eu conheci o pai da Elo, que é a minha filha. E lá dentro da congregação nós nos conhecemos, buscamos a palavra, né? Hoje na congregação tem todo um ensinamento, quando você vai se casar, que você precisa ali buscar a palavra, buscar de Deus, o Giga comentando. foi me resgatar. E aí eu me casei dentro da congregação, tudo pela palavra, foi um casamento que eu sei que foi preparação de Deus mesmo, eu não tinha condições, eu passei por uma fase de desemprego na época, porque eu não estava preparada para viver no mundo. Eu costumo dizer que o Senhor me blindou, então eu tinha tanto medo de pecar, eu tinha tanto medo de voltar para trás, que eu tinha medo de sair na rua. E aí eu lembro que eu fui buscar a palavra uma vez, e o Senhor falou assim: eu vou fechar a porta, porque eu preciso te esconder. E o Senhor falou assim: escolhe, você vai pedir as contas do seu trabalho. E eu pedi e fiquei um ano desempregada. E durante esse um ano foi o tempo que Deus preparou de eu me casar. Então o Senhor preparou tudo do meu casamento, o Senhor preparou vestido, festa para mais de 1.000 pessoas, sem ter R$ 1. Não tinha condições. Então eu vi ali que era o sinal de Deus, o Senhor apareceu, foi promessa de Deus, não foi nada assim do além, mas o Senhor dá para nós o livre arbítrio, né? Então o Senhor dá a nós a oportunidade de escolher. Casamento são duas pessoas, né? Lutando com um propósito. Não tem como uma pessoa lutar sozinha. Então o inimigo entrou, eu entendo que foi permissão de Deus, né? Mas o pai da Elo na época fez uma escolha. Eu também era muito jovem, muito imatura, porém eu acho que eu não tinha estrutura para aguentar uma traição, porque foi um caso ali de traição. Ele também muito jovem, então também não culpo. Eu acho que ele também é uma pessoa que foi escolhida por Deus e tudo mais. Porém o inimigo entrou, e aí quando o inimigo entra, se você não tiver cabeça, acaba tudo.
Então, a gente passou por esse processo de separação e eu já era batizada da congregação. E você voltou, você se enfraqueceu depois da sua separação? Depois da minha Você separação. ficou fraca? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu era muito conhecida quando Deus me chamou, pela obra que Deus tinha feito na minha vida. Então, eu costumava levantar em todo lugar que eu ia na congregação, testemunhar, fazia muita visita, viajava muito na obra de Deus. Então, eu fiquei muito conhecida, assim, né, na região. E quando eu me separei, eu ia congregar nos lugares em que eu costumava congregar e eu via olhares tortos. Porque quando eu me separei, hoje eu conto aqui abertamente, eu não tô nem aí se vão ficar bravos comigo ou não. É mais em respeito à família do meu ex-marido. Mas na época, eu não sei gritando aos quatro ventos, eu fui traída, não. Eu abri aquilo pro ministério com as provas, prints de imagens, né, fotos, print de levei aquilo para o ministério, porque eu ia perder minha liberdade, porque na congregação tem isso, então você precisa explicar para o ministério, então, que você, por qual motivo você está se separando. Então, para mim, aquilo já foi um processo muito dolorido. Mas eu era muito crente, assim, sabe? Eu estava sempre ali buscando, orando, congregando, e aquilo foi me deixando forte. Porém, conforme você vai congregar, e daí começa aqueles olhares tortos, sabe? Porque ninguém sabia o motivo da separação. Só sabia que era divorciada, né? Isso, então só via ali que, pera lá, daí está sozinho. Nunca mais viu o irmão fulano de tal. E aí aquilo começou a me chatear. A minha casa, que era cercada de visita, já não tinha mais. Eu recebi visita, tá? Não vou dizer que não. Eu recebi. Porém, eu tenho as pessoas assim que foram. Foi um casal que eles também vieram me visitar aqui quando eu tava parada. Então é um casal assim que é desde a época da minha mocidade. Hoje até o Giga conhece e tudo mais. Mas eu lembro que eles foram me visitar e uma irmã, que é a irmã Leninha, também foi porque o senhor mandou. Fora isso, ninguém foi me visitar na minha casa. Ninguém queria saber o que tinha acontecido comigo, sabe? E as irmãs que me saudavam, ai, paz Deus, ninguém falava mais comigo. Foi um tempo assim de silêncio. Às vezes eu entrava na igreja e eu, tipo assim, eu não entendia o que estava acontecendo. Por que ninguém tá falando comigo? Sabe, assim, você sair e ficar todo mundo. Aí você, paz Deus, a pessoa, amém, tipo. Entendeu? Sim, você começava a se sentir fora daquele ambiente, né? E principalmente na minha antiga comum. As pessoas que conheciam ele, que eu fazia em um bairro com ele quando eu me casei, então todo mundo conhecia ele primeiro. Eu fui a moça depois que chegou, recém-tirada do mundo das drogas, acabou de chegar do mundo, casou com um irmãozinho que era servo de Deus, nascido e criado na graça, músico auxiliar, casou com ele pra desperdiçar ele, entendeu? Era esse o comentário que rolou. E eu sei disso porque muitas pessoas depois me contaram. Eu tenho pessoas hoje que me viram através do TikTok daquela época que mandaram para mim, Deise, poxa, não sabia. Comentário na minha comum é isso é que você casou com ele, só para acabar com ele, para tirar a liberdade dele e tudo mais. E por isso as pessoas me julgavam. As pessoas realmente não falavam comigo, Cal. Me olhava e, tipo, não me saudava com a paz de Deus. Então, durante um tempo, eu aguentei esse processo. Mas depois eu fui ficando tão fraca, tão fraca. Sabe quando você fala, aí você fala assim: hoje eu não vou pra igreja. Vou num barzinho com as minhas amigas. Vou comer um lanche, vou tomar uma coca, que é melhor. Eu fui indo assim pro mundo. Foi aos pouquinhos. Eu me lembro exatamente como foi. Foi uma amiga aqui, eu tô ali, eu tô ali. Quando eu vi, eu tava tomando cerveja, eu tava tomando um vinho. E já não conseguia mais congregar, porque daí eu sabia, eu não vou ficar fazendo coisa errada no mundo e indo pra igreja. E foi assim que eu comecei a me afastar. Sim, porque você se sentia deslocada, né? Você já não tinha mais vontade de estar ali. Me senti deslocada. Eu me sentia triste, eu me sentia desprezada. Desprezada é a palavra. Isso é muito triste, né? É por isso que muita gente acaba se afastando, né? Óbvio que a gente não tem que estar na igreja por conta das pessoas, né? Mas tudo entristece o nosso coração. Nós somos humanos, né? Somos falhos. Então a gente se sente, poxa, eu que fui a prejudicada, vamos dizer assim, e não tem ninguém ali para
me apoiar nessa caminhada, porque é importante você ter alguém para te apoiar, para te ajudar a caminhar, porque é o que eu sempre digo, o evangelho a gente não vive ele sozinho, a gente não consegue. Não adianta a gente achar que a gente vai ser cristão e vai caminhar sozinho, que a gente não dá conta. É pesado para caminhar sozinho. A gente precisa ter irmão do lado, a gente precisa ter a cruz, né? É a famosa cruz. Não adianta a gente querer Jesus e não querer os irmãos. Não adianta a gente querer Jesus e não querer o pastor. A gente tem que querer tudo. É um conjunto, né? Então isso te fazia ali ficar fraca, né? E você ficou quanto tempo no mundo? Cal, eu fiquei acho que uns. Eu acho que por volta de 2 a 3 anos. Não foi mais do que isso, porque eu comecei aos pouquinhos, só que assim, eu congregar. Sempre que o calo apertava, eu sabia onde procurar, sabe aquela coisa? Sim. Sempre que eu tinha um probleminha aqui, outro ali, eu queria buscar a palavra. Então, quando eu parar de vez, assim, de congregar, eu nunca parei. Mas de não ter o costume, de estar em pecado e tudo mais, foi de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos. É bastante tempo, né? A gente tem. E como que foi para você esse tempo, assim, fora da igreja? Ai, foi tão ruim. Foi muito ruim. Quando hoje eu tô nos cultos, sabe? Que eu pego aquele cultão maravilhoso, com aquela visitação, aquela presença, aquele culto que você não quer ir embora. Toda vez que eu tô lá, eu falo assim, meu Deus, eu perdi anos da minha vida sem estar aqui, sem estar vivendo isso aqui. Então, eu me arrependo muito, muito. Me arrependia quando eu tava no mundo e me arrependo hoje, que eu estou servindo a Deus, eu ainda me arrependo. Passou. Porque o inimigo, ele é assim, né? Ele dá para você pisar, que é para deixar marcas. Eu posso hoje fazer visita e suprir muitas necessidades, visitar 1.000 enfermos. Nunca vai preencher o vazio que eu sinto do período e as marcas que ficaram que eu estava no mundo. Então, sempre quando eu estava na balada, em algum lugar, às vezes o senhor me visitava para eu falar alguma coisa para alguém. Nossa, muitas das vezes, às vezes entrava uma tristeza no meu coração. Eu lembro uma vez que eu estava numa balada com uma amiga minha e a gente começou a conversar de Deus, que ela é testemunhada. Hoje Deus já chamou ela, na época ela não era. E eu lembro que a gente começou a conversar e eu falei, aqui não é para mim. Eu sinto Isso falta. você estava no mundo, você estava Eu em um tava na bar. balada, bebendo. E aí eu ficava, e ela falou assim: "Ai, amiga, que não é pra você". E ela era testemunhada na época, ela falava: "Ai, amiga, que não é pra você". Eu falei: "Não é, isso aqui não é pra mim. Eu sinto falta de congregar. Eu não me sinto bem, ai, não tô bebendo, mas eu não tô feliz". E hoje ela é serva de Deus, o Senhor chamou ela e às vezes a gente lembra disso, porque eu já não me sentia bem, sabe? Sabe quando não preenche o vazio, tudo dá errado, se fecham. Aí eu falo: "Ai, só crente passa prova". Não é. É porque no mundo você enche Não. a cachaça e acha que tá tudo bem. E não tá. Tenta maquiar, né? Foram 2 anos que eu, assim, só bati minha cabeça, sabe? Só bati minha cabeça. E eu não era feliz. Procurei, procurei, mas não era. A gente vive uma ilusão, né, no mundo. Ilusão. A gente tenta suprir algo que não tem o tamanho. É o tamanho certinho de Deus, é só ele que preenche, mas a gente tenta preencher com amizades, com balada, com bebida, com droga. E no outro dia tá tudo do mesmo jeito. A gente acorda e nada mudou, porque a gente não preencheu, a gente só tenta ali mascarar o sentimento que a gente tem, mas é só Deus quem preenche, né? É aquela frase, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não consegue viver. É verdade. Então o mundo é a verdadeira ilusão, né? É a ofertinha ali que a gente acha que é feliz, a gente acha que tem liberdade. Ah, eu tenho liberdade para tudo. Não, na verdade a gente somos prisioneiros, né? Livres nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos livres para ser quem somos, quem ele nos criou para ser, né? É verdade. E nesse período, né, que você estava no mundo aí, teve uma coisa boa, né? Teve Sim. uma coisa boa nesse período aí do mundo, que foi onde você conheceu seu esposo. Foi, eu conheci meu amado esposo. Ai, Jesus, como que foi Foi. quando você conheceu ele? Conta um pouquinho pra gente aí desse encontro de Deus aí. Então, eu conheci o Giga na balada, né?
bem assim, que nem o povo costuma, que às vezes os perturbados começam a me comentar aqui nos meus vídeos. Isabel, Isabel. Eu tava sentada, tuts, 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 tuts. E daí eu vi ele, eu me apaixonei por ele. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Ele nem tinha um pra mim, tá? Ele nem tinha Você nem conhecia ele? Não tinha nada em comum os dois? nada. Eu não conheço, nunca tinha visto ele, foi a primeira vez. Eu vi e tipo, achei ele, ai, que menino bonitinho. Que gordinho fofo. Com essa camisa do São Paulo, todo. Ele tava com a camisa do São Paulo de boné lá no camarote com um monte de dança. Olha. Era um monte de mulher. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, fiquei encarando ele. Ele nem tinha. Nem tchau. E ó, pra mim, Mal sabia que era preparada de Deus pra ele, né? foi Deus mesmo que eu tava abrindo meus olhos pra ele. Aí, beleza, fui embora do rolê. E no outro dia eu fiz o quê? Entrei no Instagram da balada e comecei a procurar ele. Fui no Instagram da balada. Piano. Aí eu vi um vídeo de um menino. Aí atrás desse menino aparecia outro menino que ele tava junto. Aí eu entrei no Insta desse outro menino. Fui de um, depois fui no outro. Aí quando eu entrei desse menino, eu vi que ele marcou o Giga. Aí você encontrou. Aí eu achei. Aí fui lá, mandei uma solicitação pra ele. Aí eu não lembro se ele me mandou mensagem. Eu comecei a seguir ele. Agora eu não lembro se eu mandei. Não lembro se eu mandei ou se ele mandou. Eu sei que, não sei, em algum momento foi o Rony. Que o Marco tinha visto. O Marco tinha visto ele. Aí a gente começou a conversar. Começamos a conversar. Acho que na primeira semana que eu tava conversando com ele, eu já falei, ó. Falei que eu era crente. Falei pra ele que eu não queria casar. Eu, eu foi menino do fone, alguma coisa assim. Aí eu falei pra ele que não queria casar, não queria ter filho. Falei que Mas olha, tá eu ia... vendo? Você foi pro mundo pra buscar ele mesmo, porque você encontrou ele na balada e mandou uma mensagem pra ele falando que era crente. Foi, Eu sou crente. pai, já pra falar, pra não dizer assim, que ele fosse de outra religião, tipo, de outras religiões que não ia me dar pitar comigo. Já pra falar, né? Uhum. Aí ele, ai, beleza, não, também gosto de ir pra igreja. Ele falou, também gosto da igreja, isso aí, não sei o que. Eu lembro um dia que eu falei, ai, tô indo pra igreja, não sei o que. Ele, isso aí, também gosto da igreja. Mentira, só pra me conquistar. Não ia pra fugia da igreja. Aí, Fugia. começou a conversar. Eu sei que com 3 meses eu tava morando com ele. Foi tipo assim, foi tudo muito rápido. Acho que nem, Muito rápido. acho que nem 3 meses a gente já tava morando junto. E aí, conversar vai, conversa bem. Eu falava pra ele da igreja e tudo mais, né? Teve uma vez, quando a gente veio morar aqui, que é em frente da congregação, né? Eu já vi e falei assim, meu Deus, tem um propósito comigo aqui. Porque era uma congregação que eu amava congregar. Amava. Isso, tipo assim, fazia anos que eu não vinha. Alugar sem calção, sem nada. Tipo assim, a gente não tinha condições. Com 8 dias a gente tava morando aqui. Eu falei, meu, eu acho que Deus tem um propósito comigo aqui. Porque não é possível. Tipo assim. Aí eu ficava pensando, será que tem propósito com ele também? Porque uma coisa é comigo, né? Que eu já sou serva de Deus. Outra coisa é ter com ele. E ele nunca tinha me contado uma história da avó dele. Que a avó dele chamou ele para orar antes de ir embora, né? Ela é nossa irmã da graça. Ela é a única da congregação que serve a Deus na família. Chamou ele para orar e falou para ele que Deus tinha mostrado para ela que Deus ia chamar ele, que Deus ia preparar uma esposa para ele e que ela era serva de Deus, mas que ele ia encontrar ela no mundo. Mas que quando ele conhecesse eu, no caso, vulgo eu, para ele não esquecer que era serva de Deus, que era mulher de Deus na terra. Ele nunca tinha me contado isso, nunca. Foi assim, um dia, num assunto que a gente tava com você, lembra, Cal? Tava eu, Uhum. o negão, e daí, quando a gente entrou nesse assunto, ele foi e contou. Aí quando chegou em casa, eu falei, amor, você nunca me contou isso. Aí ele, eu tinha vergonha, não sabe que eu não sou de falar? E ele realmente é muito fechado, assim, pra conversar, né, Cal? Você sabe. É. Aí eu tinha vergonha de falar e não sei o quê. Eu falei, nossa, isso é sinal de Deus na minha vida. Então, tudo se encaixou na mesma época, porque eu e ele tinha uma vida no mundo.
E mesmo eu via que aquele caminho era uma infelicidade, sabe? Por mais que a gente se amasse, era briga toda vez que a gente saía, era muita bebida, sabe? A nossa casa não tinha paz, mesmo eu já morando aqui. Amiga, você me corta, tá? Se estiver falando muito, viu, Xerape? Você sabe que você sabe que eu falo muito. E aí, daqui da minha cozinha, dava pra ouvir os hinos da congregação. E começou a me dar aquela coisa. Sabe quando dá aquela coisa assim que você fala assim, meu Deus, eu preciso entrar nessa igreja, eu preciso congregar. Começou a me dar uma coisa. Todo domingo eu ouvia. Principalmente todo domingo, porque no domingo enche muito. E era um momento que eu tava tipo, na pia fazendo comida, fazendo alguma coisa. E começou, eu ouvia aqueles hinos que eu ouvia, e começou a entrar no meu coração de um jeito que ia me dar uma agonia se eu não fosse congregar. E aí eu passei por uma. Foi na mesma época, assim, que meu tio faleceu. O meu tio faleceu de uma forma muito drástica na Paraíba. Foi visitar minha família, chegou lá, bebeu muito, arrumou uma briga num bar e mataram ele no bar. E aquilo, assim, mexeu com a família inteira. Aquilo foi, assim, uma situação muito difícil pra gente. E aí eu fiquei pensando, meu, pra você morrer, basta estar vivo, Nossa, vida. é um estralar de dedos. E eu fiquei, sabe quando você fica com crise de ansiedade? Eu acordava de madrugada, assim, chorando, parecendo que era um sonho, parecia que, tipo, eu acordei. Não, não é um sonho, é verdade. Fiquei com aquilo assim. Eu falei, Senhor, se eu morrer, eu morro em pecado. Pensei comigo, não vou mentir. Pensei, se eu morrer, eu morro em pecado. Porque era uma coisa que me acusava. Ai, brinco, vaidade, aqui, ó. Nada me incomodava, nunca me incomodou. Agora, a parte de estar num casamento sem estar casada, me incomodava. Aí, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, eu vou buscar a palavra. Vou aproveitar que esses hinos estão no meu coração. Acho que Deus quer falar comigo. Eu vou buscar a palavra. Se é pra eu casar, se Deus ainda me ama. Porque já fazia, ó, tempo que eu não congregava. Eu lembro que uma vez a gente foi no Antônio Porto, mas porque ele tinha aprontado comigo, aí me chamou pra ir pra igreja. Ai, vamos congregar. Eu falei, vamos. Mas assim, entrei mudo, sei calada da igreja. Não lembro nem o que Deus falou. Tão brava que eu tava com ele. Sabe assim, quando você Mas você voltou para a igreja depois que você casou ou você já tinha voltado antes? comecei indo antes, né? Eu não tinha voltado, Buscar a palavra para ver se era ele que Deus tinha para você. mulher, porque eu pensava assim. Já passei por um casamento em que eu fui, assim, muito machucada. Então eu já tinha medo. Tipo assim, de me casar de novo e dar tudo errado e eu passar por mais um divórcio. Eu falei, não. Tanto que eu já tinha falado pra ele que eu não queria nunca mais me casar. E aí eu falei, eu vou buscar a palavra. Se Deus me ama, se Deus tá comigo, se Deus tem um propósito na minha vida ainda, porque faz muito tempo que eu não congrego, se é pra eu casar mesmo, né? Pra eu não, tipo, me magoar. Aí fui um domingo à tarde, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro até a roupa que eu fui. Eu fui de calça jeans, tudo como testemunhada, como se eu nunca tivesse ido na congregação na vida. Não levei véu, nem véu eu tinha mais, amiga, nem véu. Aí fui pra igreja no domingo à tarde. Ele não foi comigo. Não, senhor. Que eu chamava, não ia. Aí fui. Aí sabe quando você entra assim, você fala assim, meu, é aqui o meu lugar. Ainda mais aqui, que eu sempre amei congregar aqui, que é muito bom, né? Aí eu falei, meu, aqui é o meu lugar. Que saudade que eu tava daqui. E assim, eu chorei o culto inteiro. Mas na hora da palavra, Deus não falou nada. E já na hora que eu cheguei, que eu orei, eu falei, Senhor, fala comigo. Eu preciso saber se eu tô fazendo a coisa certa, né? E Deus não falou nada. A palavra foi assim, totalmente fora da caixa. Não era nada comigo, uma palavra. Deus não falou comigo na palavra. Tipo assim, nada. Aí na última oração, e daí tem a palavra, aí dobra o joelho pra orar, pra depois levantar, cantar o hino e vai embora, né? Na última oração, eu dobrei o meu joelho e eu falei assim, Senhor, me dá um sinal. Eu preciso saber se o Senhor ama minha alma, se eu tô fazendo a coisa certa, se isso que eu tô sentindo é da parte de Deus. Porque eu me sinto acusada. Então, se é da parte de Deus, eu preciso saber. Fala comigo, me dá um sinal. Eu lembro que eu só orava assim, me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal, fala comigo. Espero. E aí, na hora que eu levantei, assim, todo mundo, a igreja inteira levantou da oração, o irmão Valmer, o operador daqui, falou, hoje o senhor vai deixar 99 para falar com uma alma, o filho pródigo. O senhor manda te dizer, você pediu um sinal na última oração. Eis aqui o seu sinal. Irmão, na comunhão, o hino 2.
Assim, sabe? Aí é o Rosa de Saron, que foi o hino que Deus me chamou. Aí a hora que, tipo assim, a orquestra começou a tocar, eu já senti que era. Aí eu falei, é o meu sinal. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ele começou a pregar enquanto tocava o hino. Ele começou a pregar, ele começou a falar assim: hoje, eu lembro como se fosse hoje, Carol. Ele falou assim: hoje eu tenho uma promessa da sua vida há 6 anos atrás. E tinha 6 anos exatos que eu tinha me separado. Foi em agosto, para provar que é Deus. Foi em agosto que eu fui congregar. Eu fosse hoje. E eu assinei o meu divórcio em julho. E aí ele falou assim: hoje se cumpre você 6 anos atrás. A segunda glória vai ser melhor que a primeira. E aí Amém. eu comecei a chorar de um jeito assim que eu não consigo explicar o tanto que Deus me visitava. Era em choro. Era assim, era como se eu estivesse descendo do céu e falando comigo, sabe? E aí eu lembro que uma irmã estava atrás de mim e ela me puxou assim pelo braço, fez assim, aí eu olhei, até hoje nunca mais vi essa irmã, me abraçou, Fia, enquanto tocava o hino. Na hora que a mulher me abraçou, Deus tomou ela. Ela falou assim: mulher de Deus, o Senhor me mostra. Vejo você assinando um papel, e quando você assinar esse papel, muralhas vão cair, o castelo de Dagon vai cair, o inferno vai cair, porque o inferno falou assim: você vai ser feliz. E o Senhor manda te dizer: você vai ser feliz, quer inferno sim, quer inferno não. E ela pregava, e eu lembro de chorar, mas muitas coisas que ela pregou para mim ficou marcado no meu coração. Em relação ao papel, porque era o que eu estava buscando do casamento, e em relação a eu ser feliz de novo, porque quando eu me separei, falava para mim em voz humana. O inimigo falava comigo em voz humana, ele sussurrava no meu ouvido: você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Ele falava para mim: viu, você agradeceu a Deus à toa. Você vai passar vergonha. Porque eu levantava na igreja para testemunhar da obra que Deus tinha feito do meu casamento. Agradecia a Deus, agradeço ao Senhor pelo lar de paz, pelo esposo, pela família. Eu agradecia pelo Senhor ter preparado um casamento para mim, sem eu ter um real no bolso. E o inimigo falava: você vai passar vergonha. Foi tudo da sua carne, foi tudo ilusão. Ele falava, ele gritava no meu ouvido, Cal. Tinha dia que eu ficava assim, eu queria uma louca, pra não ouvir. E aí eu pregava isso. Ele falou que você não vai ser feliz. Você vai ser feliz. E ela falava: eu tenho uma obra de transformação na sua casa. Amém. E ali, com certeza, quando eu cheguei em casa, eu contei pra ele. Não contei tudo assim, mas eu falei pra ele que Deus tinha confirmado e se ele sentia de casar comigo. Assim, vamos casar, Xarape, agora. É, vamos casar. Eu falei: vamos casar. Aí ele falou: tudo bem, bem assim, tudo bem. E aí marcamos a data e casamos. Casamos. Vai casar e não quero saber. Vai casar, Agora. não, tá morando junto, meu filho. Deus falou: case-se comigo. Case-se agora ou cale-se para sempre. É, foi isso, xarape. Case, eu case. E casamos. E, gente, que testemunho forte, hein, menina? Forte. Mulher de Deus. Eu não posso Forte. falar em momento nenhum que Deus nunca falou comigo. Eu não posso. Forte. O Senhor nunca me deixou. Toda vez que eu vou buscar, o Senhor me responde. Seja num sinal, num hino, numa palavra. Deus, e eu vou falar pra você, eu achei que Deus não ia falar, porque eu tava em pecado. Eu fui pra igreja sem nem pôr um véu na cabeça, tipo assim, de testemunha de calça jeans, como se eu não fosse batizada. Olha que rebeldia Mas é. é porque você colocou na sua cabeça que você não era merecedora, né, de tudo aquilo. Que você não era merecedora da glória, da graça, do amor e do cuidado de Deus, porque você estava fora da igreja. Só que para Deus nada muda. Ele continua nos amando, né? Quem joga isso no nosso coração é o inimigo. Satanás que quer que a gente pense que a gente não é digno de estar dentro da igreja. Ah, porque você fuma. Ah, porque você bebe. Ah, porque você saiu. Mas não, o Senhor, ele tá de braços abertos esperando que a gente volte. Ele anseia pela nossa volta, né? O inimigo sussurra no nosso ouvido. E para você ver como que a gente tem a facilidade de acreditar em algo ruim, mas em algo bom não. Né? Porque a gente acredita que não merecemos e quando Deus fala que nos ama, a gente quer uma prova. Me prova, Senhor, que foi você mesmo que falou comigo. Sim! Eu me sentia tão suja. A hora que eu olhei aquele povo, eu olhava assim, eu não olhava como o povo da grande tribulação, eu olhava como o povo santo. A igreja cheia, cal cheia, Deus visitando aquele povo. Eu falei: meu Deus, esse povo santo, eu tô aqui. Você acha que Deus vai falar comigo aqui, né?
E quando foi na última oração que eu vi que Deus não tinha falado comigo na palavra, aí que me entrou um desespero mesmo. Aí que eu falei, meu Deus, realmente, eu lembro que eu orei e eu colocava a mãozinha assim, aí eu falava, Senhor, me dê um sinal, pelo amor de Deus. Porque eu vi, aí no meio daquele povo todo, santo, lindo, maravilhoso, Deus tá falando comigo. Eu achava surreal, surreal. Eu não via caminho. Glória a Deus. E essa palavra que você falou que você tinha, que Deus falou que ia fazer, que você ia ser feliz sim, essa palavra você só teve depois quando você conheceu o Giga, ou você já tinha recebido essa palavra lá atrás e você não acreditava nisso? Já tinha, Cal. Desde que eu passei pela separação, pelo divórcio, o senhor nunca disse que eu não ia ser feliz de novo. O senhor, todas as vezes que o senhor falava assim, você vai ser feliz. O inferno falou que você não vai ser feliz. Eu lembro de uma vez, assim, foram muitas vezes em palavras, assim, que a gente buscou. Mas eu lembro que todas as vezes que eu buscava em relação ao meu divórcio, o senhor falava assim que a raiva do inimigo era minha. Que ele tinha ódio de mim, que ele queria me destruir. Que a maior ira do inferno era me ver feliz. E eu lembro quando eu me separei, que muitas vezes eu buscava se Deus ia restaurar a minha família, se eu ia ter o dom do perdão e tudo mais. Até quando eu tentei me reconciliar com o pai da Elô, eu lembro que eu fui buscar e Deus não confirmou. Deus não confirmou. Porque eu achava assim, eu pensei assim, será, Senhor, Deus tá me dando a oportunidade de eu ter minha família de volta? E o Senhor falou assim que não, que eu ia ser feliz de novo, mas que Deus ia virar a página. E eu lembro que uma vez eu fui buscar e uma irmã, eu buscava muita palavra, sabe quando você tá cansada das palavras, você acha que você tá pegando palavra errada? E aí uma amiga minha, Cris, sabia, ela era uma pessoa assim, que mesmo eu no mundo, tudo vira e mexe, ela falava, vamos numa visita. E é um movimento de oração, assim, né? Que não é no culto. Ela falava assim, vamos na visita. E eu falava assim, tá, vamos. Eu ia assim com ela. A gente foi no meio do mato, assim, e fomos na casa de uma irmã, assim, bem senhorinha, bem provada, uma casa com bastante dificuldade, assim, conta da oração, a senhorinha pregou pra mim. Foi numa... E você estava afastada? Tava, tava afastada. E tava quase me reconciliando com o pai da Elô. Pensando assim, será... Ele pedia pra voltar e tudo mais. Eu pensava assim, ai, será, Senhor, que é da vontade de Deus eu ter minha família de volta? De repente eu tô jogando fora e Deus... É uma coisa que Deus quer pra mim. E aí eu fui buscar, a irmã foi e pregou. Ela falou assim, irmã, Cal, eu não fui com a Elô, bem jovenzinha assim, do jeito que eu sou, ninguém ia dizer que eu era casada e divorciada com a filha. Sim. Ela olhou pra mim e ela falou assim, mulher de Deus, eu vejo uma aliança sendo quebrada no seu dedo. Uma aliança dourada, ela falou, eu vejo uma aliança dourada sendo quebrada no seu dedo. E o Senhor manda te dizer, você não pecou, você não errou, ele errou. Ele pecou, ele escolheu, eu dei a ele a oportunidade de ele escolher o livre-arbítrio. E ele escolheu o pecado. Não quero mais pra você. O Senhor manda te dizer, a segunda glória vai ser melhor que a primeira. Você vai ser feliz na terra, mas não é com ele. O Senhor deixou claro, assim, claro. Ela pregou, assim, com todas as letras, que era para não ter dúvidas. Quem estava comigo, que me conhecia, Deus tomava o povo, assim, num alarido. Eu lembro que a Cris chorava, chorava, e ela, glória a Deus, porque ninguém sabia. Só eu, a Cris, e um casal, assim, dois irmãos, né, que tinha ido, um irmãozinho e uma irmãzinha, que eram irmãos, foram com a gente. Eles sabiam. E ela falava do julgamento. Você foi julgada, você foi apontada, viraram as costas para você, dizendo que você errou, que você pecou. Quem pecou foi Satanás. Eu vou colocar ele debaixo da planta dos seus pés. Você um dia vai glorificar o meu nome. E eu ficava assim, meu Deus, como? Como assim? Eu fiquei assim tão transtornada, porque não era uma resposta que eu esperava, assim, né? Você queria a resposta de restauração, né? Eu pensava, era o que eu pensei na minha cabeça, assim, de imediato. Eu pensava assim, eu acho que Deus vai restaurar, porque na congregação tem muito preconceito com irmãs divorciadas, infelizmente. Então, uma vez que eu conheci um irmãozinho, que eu namorei um irmãozinho, filha, foi uma que a família do toda queria me matar, queria me sacrificar, porque eu era divorciada. E Meu Deus. entendeu? E eu tinha uma filha de 2 anos para criar. E eu lembro que, tipo assim, depois daquela humilhação com a família desse moço, que me fizeram ir lá no meu ministério provar o que eu tinha me divorciado,
Uma semana depois eu terminei com ele. Eu falei, nossa, não. É muita humilhação. Eu peguei raiva do menino. Nunca mais eu vou passar por isso. Ó, se minha mãe estiver na live, ela ia falar. Eu falei pra minha mãe, nunca mais eu quero saber de mãozinha desse jeito. Duda, Pra eu sofrer esse preconceito, que não sei o que, essa humilhação. Do mundo é melhor. Olha o que eu falei. Uma peste, viu? Porque depois sofri o pão com o diabo amassou antes de Deus restaurar aqui minha vida. Até Deus. o poder da nossa palavra, né? Mas uma vez a minha mãe me lembrou, quando eu tava passando uma guerra aqui, minha mãe me lembrou. Lembra O poder daquele da nossa dia? palavra. As palavras têm poder. Agora aguenta o cálice. Você quer esperar? Quando eu falei, ai, mãe, mas Deus falou na palavra que vai mudar ele, não sei. Você quer esperar? Saiu da sua boca. Agora você tá vivendo. E eu nem me lembrava, mulher, mais que eu tinha falado isso, é? É, Nem me as lembrava. nossas palavras têm o poder de cura e de derrota, né? Tem. Nossas palavras têm poder. Então, até Deus entrar aqui e Deus restaurar e fazer o que Deus fez, nossa, foi luta. Foi palavra, foi muita palavra. Eu lembro que eu buscava a palavra todo culto. Acho que Deus não aguentava mais. Eu acho que Deus não aguentava mais, mulher, eu pedindo palavra. Senhor, fala comigo pela palavra. Senhor, eu tô indo buscar a palavra, porque era só Deus, assim, só Deus também. Só. E foi depois dessa revelação, através dessa irmã, que você colocou na cabeça que não queria mais casar, então. Aí você desistiu Foi. e não queria mais casar. Foi. Na verdade, desde o começo, assim, do meu processo de separação, Deus me fazia muitas promessas, assim, de que eu iria ser feliz e tudo mais. Só que eu falava, eu não quero mais, Senhor, casar pra eu passar tudo que eu passei. Eu fiquei tão transtornada de um jeito que eu achava assim que todo homem ia me trair, todo homem ia me enganar, que não existe gente boa, que todo homem que tá dentro da congregação é mentiroso, só tá ali a capa, sabe? É o inimigo, né, que segue a gente fica perturbado. Então eu fiquei com isso, assim, durante anos, até conhecer o Giga. Não foi uma coisa. Foi assim, desde o momento da minha separação até quando eu conheci o Giga. Eu tinha muitos na minha cabeça. Sabe uma pessoa com um pensamento fixado aqui? Não tinha nada que tirasse? Nada tirava isso da minha cabeça. Da minha cabeça. E eu não ia me casar de novo. Por mais que eu me relacione. Eu não conseguia me relacionar muito tempo com as pessoas. Era assim, eu me relacionava. Um fiapinho assim que fugia da curva comigo. Eu já, ai, não quero mais. Porque eu vou sofrer. Melhor terminar agora do que sofrer lá na frente. Era um detalhe. Era uma coisa, ai, falou tal coisa. Ah, não, ó, aí tem brecha, vou penar lá na frente, não quero mais. E Você com o Giga tinha medo de se entregar, né? tinha, eu morria de medo. Agora com o Giga, eu fui de corpinhar. Me apaixonei, me apaixonei, perdi o medo de tudo, né? Pediu o homem em casamento. Pedi o homem em casamento, me entreguei assim de corpo e alma. Eu falo que ele desbloqueou em mim coisas que eu nem imaginava que eu tinha. Em questão de sentimento, em nada, assim. Hoje, muito mais. Na época que a gente ainda estava no mundo, eu ainda era muito atribulada, né? Que eu não era santa, era muito atribulada, muito perturbada da cabeça. Mas ele desbloqueou em mim, assim, o trauma. Ele tirou de mim aquele trauma, aquela coisa horrível, que você fica preso naquele sentimento. Tudo, tudo remete àquilo. Tanto que, quando eu ia me separar dele, que a gente viveu aquela guerra, o inimigo ainda falava pra mim coisas que ele falava quando eu me separei do pai da Elô, tipo, que eu não ia ser feliz, que eu ia passar vergonha, você vai fazer mais um divórcio. Ele falava. Não era assim, ai, vozes da minha cabeça. Não. Sujo, né? Vozes reais, filha. Ore a Deus pra você nunca ouvir a voz de Satanás, sempre ouvir a voz de Deus. Porque ele fala e não é devagarzinho, não. Ele não tem dó. O inimigo não brinca com a gente, ele pisa na gente. Pisa. Pisa na gente. Então, eu vivi uma guerra espiritual muito grande na época que eu estava tentando. Eu ia viver pela palavra ou eu ia passar pela mesma coisa? Eu ia viver pela palavra ou ia sofrer? Ou ia passar por mais um divórcio? Ou ia ficar confundida e envergonhada? Era uma guerra espiritual, então era muita oração para eu conseguir, tipo assim, controlar o meu cérebro, o meu coração. Tive crise de ansiedade. Você lembra? Eu fiquei toda pipocada, meu corpo pipocava, eu não dormia.
eu virei outra pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui encontrar minha mãe no shopping, ela e minha irmã, e ela falou assim: o que que tá acontecendo? Eu não te reconheço, você tá outra pessoa. Porque o meu semblante era outro, era uma perturbação assim tão grande, era um medo, uma aflição. Aquele sentimento de realmente você tá dentro de uma guerra. E nesse tempo que você estava passando, né, por essas dificuldades no casamento e tudo, você tinha uma palavra, né? Você estava debaixo de uma palavra. Foi isso que te fez permanecer, porque eu acredito que se você não tivesse essa palavra, não seria, não que foi fácil, né? Porque não é fácil, só quem passa sabe. Mas você tinha ali uma palavra de Deus em cima da sua vida. Como que você lidava com isso quando você estava ali em meio à tribulação, o inimigo te afrontando? Como que você associava o que você estava enfrentando com a palavra que Deus tinha para você? Então, Cal, eu vivi na promessa. Então, quando foi assim, tudo começou quando Deus confirmou. A partir daquele dia no Granja, que Deus confirmou e a gente se casou, que eu achei que ia ficar tudo morango, foi ali que começou a minha guerra. Foi ali. Depois que a gente se casou, oficializou. Então, eu comecei a congregar mais a partir dali. Aquele desejo começou a entrar mais no meu coração. Então, toda semana eu queria congregar. Se eu não uma semana, eu queria ir na outra. Então, foi ali. Comecei a congregar, Deus começava sempre a falar dele. O senhor não falava mais comigo, de mim. Falava dele. Porque ele não ia todo culto comigo. Então, sempre que eu não ia, o senhor falava que ia entrar dentro da minha casa, falava das brigas, que minha casa não tinha paz, que o inimigo circundava dentro da minha casa. E eu falava assim, meu Deus, não, senhor, não é isso que eu quero. Eu não quero ver inimigos na minha casa. Não. E aí o senhor falava assim, eu te prometi que sua casa ia ser uma casa de oração, que você ia me servir na terra, é pelo bem da minha obra. O senhor falava assim, eu vou fazer porque é pelo bem da minha obra. Eu tenho uma obra de salvação para fazer. E eu lembro que nesse meio, para começar a congregar de volta e tudo mais, eu fui fazer nesse mesmo tempo, bem recente do meu casamento, de quando eu casei. Eu fui fazer uma visita para uma irmã enferma, que é a irmã Mira, amiga da minha mãe. Uma senhora, assim, uma cara serva de Deus. Sabe aquela uma mulher reta diante de Deus. E fomos fazer ela. Eu não falei nada para ela que eu tinha me casado. Minha mãe falou que não tinha comentado nada com ela, nada. Fomos lá para visitar ela. E aí nós oramos e levantamos da oração a mesma coisa. Tipo assim, ela não pregou nada para mim. Pai, Deise, o Senhor te ama. Que era o que eu tava esperando. Ai, Xerape, Deus te ama, Deus tá na sua vida. Não. Ela falou assim, irmã Deise, o Senhor me mostra. Deus vai chamar seu esposo nas águas do santo batismo. Foi assim, direto e reto. Aí eu arregalei meu olho, eu lembro que eu olhei pra minha mãe fez assim, ó. Tipo, hã? Era improvável, né, amiga? Porque nem minha mãe acreditava, filha, nem minha mãe, acho que nem Era minha mãe. improvável. Hã? Minha mãe fez assim, ó. Aí ela pregou, é peixe fisgado. Vou chamar nessa graça, vai ser mais crente que você. E ela pregava com autoridade, vai você, vai sentar do seu lado. E eu assim, ó, ela falou assim, Deus me mostra uma palavra, transformação. Você vai entrar com uma obra de transformação na sua casa. E aí eu fiquei assim, ó. E aí Deus tomou o filho dela, que é o Claudinho, um moço que Deus tirou do mundo das drogas também, ficou 7 anos preso, saiu assim, transformado, o Senhor chamou, limpou, deu família, filhos. Desde Deus me mostrou a mesma coisa que mostrou para minha mãe. O Senhor me mostrava ele como um peixe. E o Senhor lançando ele. Ah, e na hora que a irmã Mira pregou pra mim, ela falou assim, Deise, e não é pela sua oração, não, tá? Não é só pela sua oração. É pela oração de uma cabeça branca que tá na família dele. Fia, na hora eu chorava, porque eu só pensava na avó do Giga, eu só lembrava dela. Eu falava, meu Deus, realmente, não é só pela minha é pela oração da avó dele. O Senhor fez uma promessa pra ela. E quando o Claudinho pregou pra mim, ele pregou a mesma coisa. Ele falou assim, Deus vai chamar. E ó, você não quer falar pra ele, porque eu não queria chegar em casa contando pra ele tudo que Deus prometia, porque parecia que tudo chorava. E aí ele falou assim, você não quer contar pra ele, mas quando você chega na sua casa, o Senhor manda te dizer, anuncia pra ele, é peixe fisgado. E aí
E eu lembro que eu cheguei em casa, ele tava na cozinha, e eu lembro certinho. Eu falei tudo pra ele que eu tinha falado. E nós, servos de Deus, né? Que assim, eu escuto uma profecia, guardo no meu coração, tenho com muito amor, mas eu sempre busco a palavra depois. E aí, não desconfiando do dom da irmã, porque eu conheço ela há muitos anos, sei que é mulher de Deus, de missão, de entrar em centro de macumba, de. Tipo assim, onde Deus manda ela ir, ela não tem tempo ruim, ela vai em tudo que é lugar. E aí, ela, eu pensando na profecia dela, no que Deus mostrou pra ela, eu falei, vou buscar a palavra. E eu fui, era um sábado, o Giga não foi, eu fui só. Elô não tava aqui. E aí, quando eu fui congregar, o senhor, na palavra, o senhor pregou. O senhor manda te dizer, para não ter dúvida, é peixe fisgado. Vou chamar nessa. Vai ser mais crente que você. Vai sentar do seu lado. Eu vejo uma obra de transformação dentro da sua casa. Foi assim, as mesmas palavras. Tipo assim, não teve. Não mudou uma vírgula das palavras que saiu da boca da irmã Mira para a palavra que saiu da boca do meu cooperador aqui, ó, no púlpito. Foi pra não ter dúvida. Aí eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus. Aí cheguei contando pro Gui, eu falei, viu, Deus falou a palavra, Deus palavra. Liguei pra minha mãe, falei pra minha mãe, mãe, Deus falou. A senhora lembra que Deus mostrou pra minha Minha mãe falou, lembra? Eu falei, então, é peixe fisgado, não foi? Eu falei, então, o meu avô me pregou, é peixe fisgado, vou chamar essa graça. Eu fico esguardado na minha mente, porque foi tão forte. E foi isso, Deus só falava dele. Então era uma guerra. Sim, era uma guerra. Porque o Amaro que nos assiste aqui, Vossa Senhoria, não queria congregar, e Deus falando que ia mudar ele, filha. E minha casa, assim, ó, tudo revirado. Tudo E vira eu, do avesso, né? A gente fala, meu Deus, como que vai acontecer? como? Eu falava, Senhor, como? Eu preciso entender, Senhor, porque, tipo assim, eu também não sou santa, né, amada? Tinha hora que me dava um xarape aqui, eu queria brigar, queria xingar e não sei o quê, e amaldiçoando na minha casa, amaldiçoando tudo. E Deus começou a falar, viu, filha? Deus começou a falar. E quando que a gente ia se separar, que o Giga saiu de casa, eu fui congregar assim, ó, topetuda, achando que eu era dona da razão. Eu sabia que Deus ia me dar, assim, um veredito. Você Ia tá me dar certo. razão. Ia me dar razão. Eu tinha certeza viva dentro da minha alma que eu estava certa. Ele saiu de casa, eu revoltada, perturbadíssima, perturbadíssima. Fui congregar, fui buscar a palavra, uma luta pra chegar na igreja, mas cheguei. Quando eu cheguei, a irmã porteira de calça também, viu, filha? Eu tava tão perturbada nesse dia que nem meu véuzinho eu levei. A irmã porteira, irmã, a irmã tem um lugar lá na frente. E a minha igreja é assim, ó. Dificilmente você vai chegar atrasado, você vai sentar. A irmã porteira, irmã, tem um lugarzinho pra irmã lá na frente. Me pegou pela mãozinha aqui, ó. Falei esses dias pra ela. Esses dias eu vi essa irmã e eu não tinha amizade com ela nem nada. Eu falei, lembrei, falei pra ela desse dia, porque ficou marcado. Ela me levou lá na frente, me pôs no primeiro banco. Senta que hoje tu vai apanhar. Atendeu um ancião, filha, um senhorzinho. Falei, ixi, não vou sair daqui com a minha resposta hoje, né? Pensei eu, olha, como a Olha, gente é, a gente julga. Sentei lá, bem bonitinha. Tá. Deus mandou a palavra, não vou lembrar qual. Gente, é muito ruim de lembrar assim qual palavra, versículo e tudo. Só às vezes que eu lembro. Uma que Deus mostrou, falou pro Gui uma vez, eu lembro até hoje. Mas é muito difícil lembrar exatamente qual foi a palavra. Mas eu lembro que Deus mandou a palavra. E o irmão bem calminho, assim, me deu uma botada, falou assim, você xingou ele, você amaldiçoou ele, falou palavras que magoaram ele. Desse jeito, assim, com a mãozinha assim. bem Fala calmo. bem calmo, filha. Não precisou alvoroço, precisou nada. E o Senhor Jesus não ficou contente. Sabe por quê, minha filha? Porque ele também é meu filho. Você acredita nisso? Ele é meu filho, eu amo a alma dele. Dentro dele tem uma alma que o Senhor ama. E o Senhor Jesus, não é comigo não, essa palavra não é possível. Meu semblante caiu na hora. Eu não nem chorar, eu não chorei. Eu fiquei assim, ó. Como assim, Xerape? Deus tá com dó dele, o Senhor tá pensando nele. Eu que vim aqui ser consolada. Eu vim ser consolada. Ele foi embora de casa.
xarape do senhor, ele está aprontando, está bebendo, está em vício de jogos. Pensando comigo, eu sou dona da razão, porque eu não errei. Não, o senhor foi com a minha ira. Porque o senhor não se alegra nos irados. O senhor se alegra nos pacientes. E o senhor falou assim pra mim, você abriu uma brecha. É forte. Sua mão, o senhor falou. Quando você abriu a sua boca, o inimigo circundou dentro da sua casa. Sua casa está revirada. O senhor falou assim, se entrar na sua casa, tá tudo de pernas pro ar. Aí o senhor falou, posso colocar tudo no lugar? Aí foi quando eu entendi comigo. O senhor falou, eu posso colocar bem calmo, calma, eu posso colocar tudo no lugar. Sabe o que você vai fazer? Você vai pedir perdão. Eu tinha que pedir perdão pro meu amado esposo. Quem ia dizer que eu tinha que pedir perdão se ele que tava fazendo as coisas erradas? Só que eu tinha desagradado o senhor. E o senhor não ia entrar enquanto eu não tivesse humildade para reconhecer isso. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí de lá do culto, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, Senhor. Só que entrou no meu coração remorso. Foi uma chicotada. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tô muito errada. Pra falar desse jeito, eu tô muito errada. Porque dentro dele tem uma alma e eu tenho que olhar pro meu esposo olhando pra alma dele. Eu sei que nós somos uma só carne. O casamento é muito material, mas tem um lado espiritual que é muito forte. E ali eu entendi. E ali eu mandei mensagem pra ele no outro dia. Eu lembro como se fosse eu mandei mensagem pra Pri. Pri, o que você acha? Eu falei o que Deus tinha falado, tudo. Falei, você acha que peço perdão pro Guiga e tudo mais, isso aqui? E ela falou, amiga, se você tá sentindo no seu coração, peça perdão pro seu esposo, que o diabo vai cair. Pri, com toda a sabedoria, né? E eu falei, tudo bem. Aí eu tava trabalhava na Latina, saí tremendo, eu tremia, assim, mandei um áudio pra ele, mas antes eu clamei a Deus, fechei os meus olhos na frente da Latine e eu falei assim, Senhor, me dá guia nas minhas palavras para que eu não magoe mais ele. E a partir do momento que eu pedi perdão, que o Senhor entre no meu casamento. E eu entrego nas tuas mãos, porque ele tá fora de casa. E aí eu fui, mandei um áudio pra ele, acho que de 3 minutos. 3 minutos. Pedindo perdão pra ele. Eu falei, olha, eu sei que eu te magoei, te peço perdão, porque eu falei coisas que te magoaram e tudo mais. Eu sei que você errou, mas eu também errei. Eu devia ter feito a minha parte. E pedi perdão. Falei, se você quiser ir em casa pra gente conversar, a gente pode sentar e resolver nossa vida, não ficar aqui sendo do jeito que tá, né? Você tinha saído de casa com a roupa do corpo. E era uma guerra grande também na vida dele, só que eu só olhava pro meu lado, pra minha caixinha. Você não enxergava ele, né? Não, eu precisava olhar pra ele. Eu precisava olhar com os olhos espirituais, porque não adianta eu buscar uma palavra, Deus falar, e quando chegava na minha casa, e eu via tudo desmoronado, eu queria gritar aos contra os ventos e brigar e aquela coisa assim, porque ele estava sendo pisado pelo inimigo. O inimigo tem raiva dele. O inimigo também não queria que a obra completasse na vida dele, que Deus chamasse ele. Então isso eu precisava entender. E aí foi quando eu chamei ele, a gente conversou, sentamos, conversamos e aquela coisa toda. Nos juntamos novamente, né? Ele voltou para casa. Mas também não foi ali que Deus apareceu ainda. A gente penamos, hein? Ainda teve muita água, né? Santo Deus, santo Deus. Quanto mais eu dava um passo de vitória, Dava aí o dois pra inferno trás. se levantava, filho. O inferno se levantava. Ele começou a congregar mais depois disso. Muito mais. Congregava sempre comigo. Parou de beber. Deus começou a entrar na vida dele, sabe? Mas a gente vivia ainda uma guerra muito grande. Até assim, Deus chamar ele nas águas do Santo Batismo, a gente viveu era dias de luta, dias de glória, era assim. Chegava no céu e depois chegava no inferno em dias. Não era nem semanas, era em dias. A gente estava super feliz e daqui a pouco vinha uma avalanche, destruía tudo. Eu lembro que uma vez eu sonhei e toda vez que eu sonhava com tempestade e ondas destruindo tudo, a gente ficava muito feio. E eu lembro que uma vez eu acordei e falei pra ele, amor, tive um sonho horrível. Sonhei uma avalanche destruindo tudo, muita chuva, tempestade, o mar engolia
tudo, destruía eu e você, passava por cima da gente. Aí ele falou, eu sonhei a mesma coisa. Quando eu contei pra ele, ele falou que tinha sonhado a mesma coisa. E eu falei, é sinal de Deus, porque eu falava pra Deus mostrar pra mim, mostrar pra ele o que Deus mostrava pra mim. E depois disso, a gente passou por uma guerra muito grande, que a gente também quase se separou de novo. Tipo, ele ficou semanas dormindo no sofá. Até Deus aparecer de novo. E hoje eu ser prova viva de um testemunho tão bonito como esse. Sim. E quando Deus chamou ele, foi muito rápido, né? A transformação foi do dia pra noite. Foi. Foi muito rápido. A gente acha assim, ah, Deus chamou, mas, tipo, ele ainda tava no mundo, vai demorar, tipo, vai ter dificuldade, mas a mudança foi brusca. Tipo, Deus Foi. tirou um homem, afogou nas águas e subiu outro homem. Porque, tipo, foi radical, foi muito rápido. Eu achava isso. Eu achava assim, Deus vai chamar o Giga, mas ele vai. Assim, ainda vai ser muito difícil. Deus não vai converter ele 100%. Eu pensava assim, não vai ser, né? Preciso me acostumar com isso. Vou ter que ajudar o varão a caminhar, né? Eu pensava assim, Cal, de verdade, Deus é minha testemunha. Eu falo assim, se ele for aquele crente que vai só congregar comigo de vez em quando, pra mim já vai até tá bom. Né? Pra mim tá... Como a gente pensa pequeno, né? Como a gente põe Deus numa caixinha, né? Amiga, sim. Era o meu pensamento. Eu falava assim, ai, Senhor, se for só pra ele congregar comigo, assim, de vez em quando. E Deus falava assim, eu vou fazer mais. Vai caminhar com vocês, vão viajar na obra. Eu falava assim, O Senhor falava assim, é homem de... Ai, quando Deus tomou a irmã Mira, Deus mostrava a irmã Mira que Deus encheu o Giga dos dons. Que via nele divisa. Que via nele o dom da profecia, ia ser homem de Deus, que a gente ia viajar na obra, que a gente ia visitar. Então, quando Deus falava isso na palavra também, que a gente ia visitar, que a gente ia viajar em missão na obra de Deus, eu falava assim, aí é demais, né, Senhor? Eu acho que Deus só vai chamar ele. E tudo mais. Elô, vem aqui. Aí eu achava que era só isso, mas não. Ele estava congregando bastante, já tinha parado de beber e tudo mais, e eu já estava, glória a Deus, aleluia, né? Já tava, glória a Deus, aleluia, eu já tinha parado de beber. A gente já se contenta, né? Assim, ó, glória, aleluia, ótimo, Senhor, upa, tô no céu. Mas a gente ainda estava passando por algumas dificuldades em relação ao vício que ele tinha em jogos. Então, eu orava, continuei orando por ele, para que Deus libertasse ele dessa parte. E eu pensava assim, quando o Senhor chamar, o Senhor vai ir lapidando ele aos poucos, vai cuidando, né? Eu não pensava que assim, Deus ia fazer esse boom que Deus fez. Sempre que a gente congregava, o Senhor falando com ele, quando foi um sábado, Deus falou assim, claramente, apontou pro lado, parou a palavra, tipo assim, Deus tava falando abacaxi com limão, a palavra, né? De repente, uma parou assim, ó. Virou pro lado dele e falou assim: você, alma testemunhada que tá aqui hoje, que ainda não fez um concerto comigo, tá faltando você fazer um concerto comigo. Vai pro batismo que eu vou te chamar. Aí, e eu senti que era pra ele. Eu já falei: eita glória! É Deus falando. Fala, Senhor. Que quando Deus falava, que eu sentia que era com ele, eu falava: fala, Senhor, fala mesmo. Fala, Senhor Jesus. E eu falei: eita glória! Mas, ó, fechei minha boca. Que quanto mais eu abria minha boca, mais o inimigo levantava, né? Fingindo que tava nem ligando, filha. Então, nós vindo embora. E eu ia tomar minha Santa Ceia dia 8 de agosto. E isso era dia 26 de julho. Ia tomar minha Santa Ceia sozinha. Depois de anos parada. Eu estava buscando a palavra já para buscar tomar minha Santa Ceia em paz, em comunhão com Deus, né? E com o Espírito Santo. Desci e falei, ai, acho que eu queria conversar com o Valmir para ver em relação à minha Santa Ceia. Tomei minha Santa Ceia, né? Dia 8 e tal. Aí ele, não, amor, espera um pouco pra você falar com ele, porque espera ver o que Deus vai fazer. Eu falei, do quê? Aí ele, amanhã eu queria assistir o batismo. Oh, Jesus. Aí eu falei, sério? Mas tem... Eu assim... E fingindo que eu tava achando normal. Aí eu, Aí ele, sim, nossa, você viu o que Deus falou e tudo mais, amanhã eu quero... E a gente vamos ficar na comunhão pra assistir o batismo. Eu falei, glória! Aí o inimigo já sentou no meu ombro esquerdo, direito.
e titi. Porque a gente já tinha ido assistir um batismo e ele não se batizou. Aí ele, vai. O inimigo falava pra mim, vai assistir o batismo, Deus não vai chamar ele. Ele não vai se batizar. Você vai pro batismo só pra passar nervoso. Não foi dia 9 não, vida. Foi dia 27, foi depois do meu aniversário que Deus te chamou. Dia 9. Dia 9, se eu não me engano, foi a Santa Ceia, né? Que ele tomou. Dia 8, foi no Dia sábado. 8. Foi dia 8, foi a Santa Ceia, Gui. Eu lembro que eu mandei mensagem pra Pri, perguntando se dia 8 era o casamento dela. No outro sábado a gente foi pro casamento da Pri. Foi. E aí, o inimigo falou que ele não ia se batizar, que eu ia pro batismo só pra passar nervoso de novo. Eu falei, não, Satanás. E eu conversava com ele. E eu conversava com ele. Eu respondia, não, Satanás. Deus vai chamar ele. Deus vai chamar meu marido. Ficamos aqui no comunhão. Eu fui na comunhão travada o dia todo orando. O dia todo em comunhão. Minha mente ligada no céu, fia. Minha mente ligada no céu. Aí fomos pro batismo de moto. Eu de vestido, um saltão, me na moto lá. E eu, vai assim mesmo. É com guerra ou sem guerra, nós vamos chegar naquela igreja. Chegamos no batismo. A igreja é a coisa mais linda do mundo. Eu senti que tava diferente. Tava diferente. O ambiente é outro, né? Tava uma comunhão assim diferente, né? Porque quem tá assistindo aqui que não é da congregação, na congregação, você não combina assim, hoje eu vou me batizar. Não, você vai assistir um batismo, se Deus falar com você e você sentir no seu coração, você desce as águas. Às vezes, a pessoa que já tá ali no propósito e tudo mais, já vai pro batismo querendo sentir e já vai preparado para isso. Normalmente, ninguém vai pro batismo querendo se batizar. Normalmente. Naquela comunhão de Deus com ele, a hora que eu ajoelhei, fia, que eu cheguei na igreja, que eu fui fazer minha oração de comunhão. Cal, eu acho que eu nunca tive tanta fé que naquele dia. Eu falei, Senhor, eu sirvo um Deus vivo, que fez Pedro andar sobre as águas. Eu sirvo um Deus vivo, não é um Deus de barro. Chama esse homem nas águas do santo batismo. Eu creio. Eu creio, sabe por quê? Eu conversei com o Senhor e eu falava assim, porque na minha maior angústia, eu pedi um sinal, porque uma vez eu orando aqui, ó, nesse quarto, eu orei, chorei a madrugada inteira, que eu peguei no sono, no chão, eu peguei no sono, e eu tinha falado, Senhor, dá um sinal se Deus vai fazer na vida desse homem. E Deus me mostrou, Deus chamando ele. E eu falava assim, eu creio que Deus me mostrou. Chama ele, eu falava, Senhor, queima no coração dele que nem fogo. Não espera chegar no final do batismo, se se levantar. Toca nele, Senhor, faz ele viver o extraordinário dentro desse culto. Eu orei assim com autoridade. Não orei pedindo, não. Eu orei com autoridade. Senhor, faz. Mostra pro inferno que veio até essa porta. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu falei, até essa porta. O inimigo falou pra mim que não vai chamar ele, que eu vim passar vergonha. Mas, Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo. Chamo meu esposo na casa. E levantei. Ali, Deus me estou batendo. Eu só dava meu glória. Glória a Deus, aleluia! Eu dava meu glória na igreja. Glória a Deus, aleluia! Na comunhão. E foi um batismo lindo. Deus falou com ele já na palavra. Na palavra o Senhor falou muitas das coisas que Deus vinha falando. Então, encaixando. Que o Senhor não arrombava a porta, que o Senhor fazia o convite, que o Senhor estava pedindo para entrar, que... Tipo assim, se ele tava pedindo sinal, aí não precisava ele pedir sinal, eu já tinha falado com ele, Deus tava batendo na porta, era só ele entrar pra Deus entrar, era só ele abrir pra Deus entrar. E Deus foi falando, acho que passou 3, 4 hinos, ele já levantou. E aí, o que eu já tinha pensado assim na minha cabeça? Se Deus chamar alguém, eu vou gravar pra mandar pra vozinha, mandar pra avó. Peguei aqui o celular, já deixei o celular aqui, ó, porque eu já tava sentindo que Deus ia chamar ele. E eu fiquei levantando. Mas calma, minhas pernas tremiam assim, ó. Tremia, eu me tremia toda, e comecei a chorar. E eu vi, porque ele não levantou normal, ele já levantou chorando. Ele levantou, ele parecia um pimentão, de tanto que ele chorava. Eu falei, Deus vai chamar, glória a Deus, Deus vai chamar. E eu chorando. Peguei o celular aqui, ó, pra gravar, que eu vi ele todo lindo. Era como Deus tinha mostrado com o macacão cinza, assim. Eu lembro do olhar dele. Quando eu sonhei, eu lembro do olhar dele. Que tinha lágrimas. E eu falava, Senhor, como? Porque ele tava com o coração tão duro. E quando eu olhei, foi nesse momento que Deus me visitou, que eu começo a gravar o vídeo. E quando eu olho, eu paro de olhar pro celular. E eu olhei ele.
E eu vi aquele olhar, foi como se Deus me falasse, tá aqui, minha serva, que eu te prometi. Era isso, era como se Deus descesse do céu. O Senhor me visitava tanto que eu não consegui gravar o vídeo. O Senhor me visitou com o Espírito Santo e eu comecei a manifestar, só dava meu alarido na igreja. E eu lembro que o Senhor me visitava tanto que eu tremia, que assim, eu não conseguia ver ele descendo, sabe assim, ele emergindo, porque era tanto choro, era tanta presença. E quando ele. Eu só lembro que o irmão desceu e eu estava tomada pelo céu, eu vi ele levantando. Eu falei, Deus fez. Deus chamou meu esposo nas águas do Santo Batismo. Foi o céu. Eu nunca vou esquecer. O que eu senti aquele dia foi como se Deus. Foi como se Deus estivesse me chamando, como se fosse o dia do meu batismo. Porque era o cumprimento de uma promessa. Foi como se Deus descesse e me desse entregado numa bandeja. E ali também você pode sentir o bálsamo, né? É como Foi se ele estivesse falando, eu cheguei, agora isso, tranquiliza. isso. Se você nunca sentiu o Senhor te entregando uma promessa, é esse o gosto. É esse o gosto. É esse o gosto. E Eu cheguei. nos últimos cultos que eu peguei, que o senhor falava, nos últimos cultos que a gente vivendo aqui, um inferno dentro de casa, eu lembro que uma vez eu fui congregar, eu tava muito mal, muito mal. Ele tinha ido comigo. O senhor falou assim pra mim, bebe o último gole desse cálice amargo. É o último. A sua vitória já tem dia e horário marcado. Você vai sentir o gosto. O senhor falou desse, você vai sentir o gosto de eu te dar de bandeja o que você me pediu. E eu falava assim, Senhor, eu falava assim, você vai ver, serva, eu te entregar o que você me pediu. E eu falava assim, Senhor, como que eu vou ver? Como? Como? E eu pensava assim, ai, beleza, Deus chamou, né? Glória a Deus, aleluia. Voltei pra casa assim. A gente se viu no final do culto e a gente se abraçou e nós dois choramos assim. A gente voltou pra casa flutuando. Que paz, Senhor, que alegria, que presença, Senhor. Eu falava assim, valeu a pena. Valeu a pena, nem lembrava mais, minha fiel. Tudo que eu passei, apagou. Todo choro, luta, prova, ansiedade, noites em claro, aquela guerra, aquela perturbação. Eu não via mais nada. Eu não via nada. Eu só olhava assim pra ele. Ele tava assim, leve. O Senhor transformou de um jeito que o semblante dele tava outro, já assim, na hora que ele saiu do batismo, eu falava assim, meu Deus, é outro homem, fisicamente, o jeito dele falar, dele abrir a boca. Tipo assim, uma glória. Então eu achei que até aí, beleza, ótimo, maravilhoso, Deus fez. Foi passando os dias e eu fui vendo a transformação dentro de casa. Então eu comecei a ver o Giga só ouvindo isso, eu comecei a ver o Giga com zelo para sair de casa, não colocar uma bermuda, ter que sair de calça. Eu vi o Giga renunciando amizades, eu vi o Giga renunciando lugares, eu vi o Giga querendo trabalhar na obra, eu vi o Giga indo ajudar na manutenção da igreja num sábado, 6 horas da manhã. Eu vi o Giga me chamando para ir congregar, eu vi o Giga ir congregar sozinho. De eu estar num compromisso e ele congregar sozinho. Eu falava assim, Deus faz além. eu falava, quando? 3 anos a gente morando aqui, eu nunca vi o Giga congregar sozinho. Ele, claro, ele queria congregar de terno e gravata. Oh, meu Deus. Ele não queria. Eu falava assim, Deus vai chamar ele, nunca que ele vai conseguir colocar um terno. Sempre muito vida louca, não sei o quê, bem despojado. Eu falei, nunca. Mas tá bom. Eu falava assim, meu Deus, tá bom. Ele indo congregar, chamando pra mim, tava bom. Não, ele queria usar um terno, ele não queria ir diferente. Ele Eu queria queria ser fazer parte, né? reconhecido, ele queria ser reconhecido como servo de Deus, como um homem de Deus, e ele é, sabe, ele é. Esses dias um amigo dele brincou, chegou um palavrão, eu falei, não permita, você é homem de Deus. Sim. Você é homem O de meu Deus. passado não me Escolheu. pertence mais. O Senhor Quando a gente escolheu. escolhe caminhar com Jesus, o Senhor ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. A Isso. gente não é mais quem nós fomos. Então, Não. aquilo que eu vivi, aquilo que eu fui, não faz mais parte de Acabou, mim. acabou. Acabou. Jesus enterrou. Então, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Imagina, Quem me conheceu o tempo antes todo. vai ter que me conhecer de novo.
É, Deus é maravilhoso. Eu tô profetizando o tempo todo na vida do meu esposo, que ele é homem de Deus na terra, ele vai ser profeta, sim. Várias vezes o Senhor já anunciou que ele vai pregar o evangelho, que aonde ele for, Deus vai fazer obra. Deus já tem feito muitas obras, que nem Deus fez na barbearia. Todo mundo que vai lá, ele fala de Deus. E muita gente vai lá e sai diferente, eu creio nisso, pelo testemunho dele. Então eu creio. Eu não vou deixar qualquer pessoa vir aqui falar qualquer palavrão com meu esposo. Nunca mais. Porque já saiu da minha boca e o Senhor não se agradou. Então hoje eu Sim, zelo pelo pronto. dos outros na vida dele. Então hoje eu me preocupo até com o que os outros falam na vida do meu esposo. Sim, Então eu vi todo esse processo dele querer estar em oração, dele querer fazer visita. Tipo assim, é outra pessoa. é Eu outra acho que as pessoa. É pessoas hoje. nítido. Eu vejo as pessoas comentando, que nem da família, né? Todo mundo falando sobre a mudança. Só que imagina pra mim, que tô todo dia vendo os sinais de Deus. Todo dia. Sim. Até quando eu tô atribulada, ele fala, não, vamos buscar a palavra. Você fala, peraí, calma aí, opa! Eu falei, caraca, eu tô atribulada, você quer buscar a palavra? É, E ele quer buscar a palavra, ele quer buscar de Deus, ele entende. É uma coisa quando a gente é novinho de batizado, é difícil a gente entender o que Deus fala e compreender sim, a graça do Senhor Jesus. Eu falo, a graça não é a congregação, muita gente confunde. A graça é a graça do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que o Senhor deu por amor à nossa alma. Então, é difícil as pessoas olharem e já entenderem quando Deus fala, a presença de Deus. Então, hoje ele sente a presença de Deus. Ele falou que até no batismo o coração dele queimava. Eu falei, ele não é é. Deus. Então, A eu, presença dele é inconfundível. Não tem como você falar, eu não sei se foi Deus. É inconfundível. Deus é Deus. Então, hoje eu vivo uma promessa. Eu vivo uma promessa. Tipo assim, esse ano eu tenho que agradecer, porque eu vivo. Eu não só palpei com as minhas mãos e enxerguei. Eu vivo isso todos os dias na vida dele, na vida da minha filha, como ele é com a minha vida, com a minha filha, né? Como ele é comigo, como ele é como esposo, como homem dentro de, né? Então, Deus fez até isso. Deus mudou meu esposo de dentro para fora. Deus mudou ele até na forma dele ter responsabilidade com as coisas, em tudo, em tudo, assim, nada incompleto. É uma guerra, a gente que vive o mundo espiritual, a gente sabe disso. Sim. Então o inimigo luta, né? Porque se batizou, acabou a guerra. Imagina, Não, só começa, né? só começa, porque o inimigo sabe o que Deus vai fazer ainda. Só o começo. Você acha que o inimigo tá feliz? O Que inimigo quem morre de medo do tudo que ele. potencial que Deus deposita. Amiga, sim, sim. Então, eu continuo numa guerra espiritual, não vou dizer que não, eu vivo uma guerra espiritual Sim. pela minha casa, né? Então, estou sempre em propósito com Deus, estou sempre orando, porque eu falei para o Senhor, quando aconteceu tudo, que eu senti paz. Sabe que você sentir paz, de verdade, não é um Dá momento. até medo, né? Me deu medo. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia do serviço, comecei a chorar e nem ele entendeu por que eu tava chorando. E eu dobrei o meu joelho e orei. E eu falei, Senhor, não permita que o inimigo destrua isso que eu tô sentindo. Que essa paz dentro da minha casa acabe. Não permita, Senhor, porque eu tô muito feliz. Eu falava assim, Senhor, tu me prometeu que eu seria feliz, eu tô vivendo isso. Então, não permita que isso acabe. Porque é tão bom, é tão bom. Claro que prova, né? Com... Prova a gente tem, né? Sempre tem, a vida não é um Tem. morango, a vida não tem prova, irmão. Vamos pôr a mão na consciência e saber se não estamos agradando demais Satanás, pra tá tudo bonzinho. Porque o crente sem prova tem alguma coisa errada. Eu tava assim, ó, nas nuvens, eu tava. Ai, eu tava no céu, filha. Eu tava tão assim, ó, que eu não tava nem orando mais. Aí Deus foi lá, me deu uma chicotada, falou, vou tirar o conforto um pouquinho, tá muito bom, né? Agora vamos me buscar. Buscar. A gente tem que aprender a permanecer, né? Porque Irmã. quando a gente está vivendo ali a plenitude do Senhor, é na onde a gente mais tem que vigiar. Porque é onde a gente tem a tendência a afrouxar, né? Ah, eu não vou orar hoje. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia. Ah, hoje eu não vou para a igreja. Opa!
Mas quando você estava lá na prova, você estava em todos os cultos, você orava, Eu você me perdi buscava na tudo. madrugada. Então a gente tem que permanecer. Eu ia congregar de Uber sozinha, mulher. É. Doida, que tinha dia assim que eu procurava, não tinha uma pessoa cá pra ir comigo pra igreja, não tinha uma pessoa. Eu aqui nessa casa numa guerra com esse menino, com essa minha benção aqui, meu divo. E eu pegar um Uberzinho e ir atrás de igreja pra congregar, porque se eu não congregasse, filha, eu ia morrer. Se eu não congregasse, eu ia ter um colapso aqui dentro dessa casa. Eu precisava. Depois a gente vai ficando mais de boa, né? Vai ficando feliz da vida, dá uma relaxada. Quando a gente tá congregando e tá naquela guerra, aí fica o céu. Fica o céu, verdade. Mas é maravilhoso, né? Saber que o Senhor ainda faz, né? Ver que o Senhor, ele cumpre as promessas que ele nos faz. Em quanto tempo começa, não importa quanto tempo a gente recebeu a palavra, você recebeu a palavra 6 anos atrás. Quer dizer, 6 anos não, 8 já, né? Porque já faz 2 que você tá com Giga. Já. Vai fazer 3 já. Então, 8 anos atrás você recebeu a palavra. E a Foi. palavra se cumpriu 8 anos depois. Então a gente tem aquela coisa de imediatismo, né? Ah, o Senhor falou hoje, se até o fim do ano o Senhor não cumprir, é porque não vai acontecer ainda. Só que Deus, ele tem um tempo determinado para tudo, né? E a gente precisa entender e passar pelo processo. O processo, ele é necessário para o cumprimento da promessa. Talvez se o Senhor tivesse te entregado antes de você passar pelo processo, tivesse te entregado o homem que ele é hoje, talvez você teria botado tudo a perder. Você também precisava ser moldada, você também precisava ter esse reencontro, né, com o Senhor, que você estava se sentindo menos, se sentindo não amada por Ele, enquanto Ele estava ali cheio de amor, pronto para te entregar. Então foi preciso Ele trabalhar tanto em você quanto nele, para que essa obra hoje viesse engrandecer o nome dele, né? Porque sem Ele a gente não é nada, a gente não consegue nada, gente. Não somos nada sem Deus. Nada, 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 nada. Então, você que está assistindo a gente aí, que tem uma promessa, que tá pela prova, eu não sei qual é a prova que você está passando, mas o Senhor, ele tem o tempo certo para chegar. Né? Não meça a sua régua pela régua dos outros, porque Deus, ele tem um tempo para cada pessoa. Eu também vivi esse período de restauração. Comigo foi mais rápido. Eu vivi essa restauração em 4 meses, quando eu entrei para a igreja. Mas o Senhor, ele tem um tempo certo para cada um. Então, tem gente que vai passar o processo, vai ser um pouco mais demorado, vai ser um pouco mais longo, mas isso não quer dizer que o Senhor te esqueceu. Isso quer dizer que ele está te moldando. Então, se a sua promessa está demorando a chegar, não pergunte para Deus, cadê ele? Aonde ele está? Pergunte para Deus o que você ainda não entregou. O que você ainda não aprendeu. Né? Porque às vezes o Senhor, ele está esperando que a gente se molde ali naquilo que ele precisa para que ele nos entregue a promessa. Então, que a gente possa ver com os olhos espirituais e possa perguntar para Deus o que a gente precisa fazer, qual é o nosso papel. Porque o nosso processo, a gente também tem que fazer a nossa parte, né, Dê? É O verdade. Senhor, ele tem coisas que ele pode até fazer sozinho, mas ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa que a gente esteja ali, disposto. Por mais que a gente ache que não consiga, quando a gente está com Deus, a vitória é certa. Não Eu tem quem vença. disse, se eu não tivesse mudado, claro que eu já congregava, já entendia da palavra, né? Buscava muito, Deus falava muito. Mas eu vi, tudo mudou aqui dentro, principalmente com ele, quando eu mudei. Quando você se posicionou, né? Foi um espelho, assim. Eu parei de beber, depois ele parou. Aí eu parei de falar coisas ruins, de amaldiçoar, de brigar. Ele parou. Foi uma consequência, assim. Eu comecei a buscar, ele começou a buscar. Então, hoje eu vejo eu e ele como um alicerce do outro, sabe? Sim. É um quebra-cabeça, assim. A gente se junta e a gente se completa espiritualmente. Um tá ajudando o outro. Porque se eu não tivesse mudado, eu tenho certeza, gente. Não, talvez eu não teria abraçado o que Deus fez da forma que Deus fez. Talvez demoraria um pouquinho mais, sabe? Claro que Deus já tinha a data e a hora marcada, mas foi através da mudança como esposa, como mulher de Deus. Se eu não tivesse passado por isso, oxalá que eu não estivesse vivendo o que eu tô vivendo hoje. Eu tenho certeza.
E é o que eu sempre digo, a gente tem que mudar as pessoas com o nosso comportamento. Não orar pela mudança do próximo. Ah, Senhor, mude o meu marido. Ah, Senhor, mude a minha esposa. Não, é orar para que Deus mude a gente. Para que através da nossa vida seja refletida a imagem do Senhor. Porque aí a gente constrange. E a gente não constrange com palavra, a gente não constrange com frases bonitas. Não, é com a nossa mudança, é com o nosso comportamento. Porque a pessoa vai olhar pra gente e vai falar, poxa, mas peraí. Aquela pessoa, eu quero aquilo que ela vive, eu quero aquele Deus que tá na vida dela. Então é isso que a gente tem que refletir como serva de Deus, né? Refletir o Deus que é grandioso para que a pessoa queira ter esse mesmo Deus na nossa vida. Porque se a gente é uma serva de Deus e tá em casa xingando, esbravejando, fazendo tudo ao contrário, a pessoa vai falar, mas eu não quero esse Deus, não. Uhum. Não quero. Palavra assim, muito poder, né, Cal? Quantas vezes eu falei pro Guigo, você não tem mais jeito. A palavra tem muito poder. Eu lembro de uma briga que a gente teve aqui tão feia aqui em casa. Que sabe o que eu falei? Eu falei assim, o inimigo não quer entrar? Então, pois agora ele que entre. Olha. Eu falei, ele que entre, Senhor Jesus, eu me arrependo tanto. Olha o que eu falei, ele que entre. Pronto. E pra você ver, Eu né? não oro mais por você. Eu falei pra ele, eu não oro mais por você. Deixa o inimigo entrar, o inimigo que entre, não sei o quê. Olha a importância disso. A nossa boca tem poder. Você deu autoridade, né? Querendo ou não, você era a coluna da sua casa. Era você que tinha o conhecimento da palavra. Por mais que você não estivesse ali ainda frequentando a igreja, mas quem tinha o conhecimento da palavra era você. Amém. Então você era a coluna. E você deu autoridade para o inimigo entrar na sua casa, no seu relacionamento, com palavras torpes, com palavras de ofensa. Então, gente, é muito real. A gente fala assim, né? Para muitos pode parecer loucura, né? Ah, que vê espiritualidade em tudo. Mas quando a gente é servo de Deus, a gente precisa viver espiritual. A gente não pode viver só carnal. A gente precisa viver esse lado espiritual. E é muito forte, porque a gente precisa ser a coluna, ser a base, ser o espelho. Tanto na nossa casa quanto para os nossos filhos, né? A gente precisa transmitir Jesus com esse outro olhar. E não com o olhar de que é dureza, de que é ruim, né? Porque muitas pessoas acham que servir a Deus é algo ruim. Gente, é o que tem de mais maravilhoso nessa terra, é servir a Deus. É o que tem de mais maravilhoso. Então a gente precisa transmitir essa alegria que é servir a Deus, essa alegria que é ser serva dele, que é caminhar com ele, que é ser amiga dele, né? E é lindo, é lindo, é lindo, é lindo o agir de Deus. Cara, não tem como dizer assim, não foi Deus. Não dá. Quem conhece o Giga sabe. É um improvável também, assim como eu, né? É um improvável. E o Senhor ama essas vidas, né? O Senhor ama pegar essas pessoas improváveis ali, que ninguém aposta, que ninguém dá nada por elas. E o Senhor, ele ainda abraça, né? O Senhor, ele tá aqui esperando que a gente volte, que a gente se arrependa, que a gente abra espaço para ele entrar. Porque como você disse lá no começo, o Senhor, ele não entra se a gente não permite. Quem faz isso é o inimigo. O inimigo, se tiver uma brechinha assim, ele entra, né? Mas Jesus não, ele precisa de convite, né? Ele é tão misericordioso que ele pode entrar, ele pode, mas ele precisa do convite, ele espera que a gente convide. Então que hoje você possa convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, que você possa descansar nele, que o tempo dele é bom, perfeito e agradável. E é um testemunho maravilhoso, amiga, muito... Eu não tenho nem o que dizer, né? Porque quando eu recebi a mensagem do Giga me chamando para ir na igreja, que era o batismo e tal, eu falei, meu Deus, ali o Senhor já começou a falar comigo. E eu falei, meu Deus, meu irmão tá me chamando para ir no batismo, ele vai se batizar. Aí eu já fui orar, minha filha, já fui pro joelho e falei, meu Deus, o menino vai se batizar, tenho certeza. É hoje, porque ele não ia me chamar não para ir na igreja. Ele me chamou, ele vai batizar hoje. Dito e feito. Oh, Deus lindo. E uma coisa que eu sempre digo, a gente bota Deus em caixinhas, né? A gente acha que as coisas que a gente pede, que a gente almeja, a gente acha que é grande demais, que às vezes que é bobo, que o Senhor não faz, mas o Senhor, ele tá aqui. A Bíblia nos diz, pede e eu te darei, né? E mesmo depois que, quando ele batizou, eu orava
tanto para Deus para que não fosse algo assim de supetão, para que não fosse algo de momento, para que o Senhor permanecesse ele ali, sabe? Para que o Senhor segurasse ele mesmo. Falei, Senhor, se for preciso, amarre. Amarra esse homem nos teus pés, mas não deixa ele fraquejar. E como Deus é lindo, porque, tipo, ele veio para calar a boca de Satanás. Porque a mudança é nítida. Quem conhece o Giga, quem falou com o Giga depois, que teve contato com ele depois dele ter aceitado Jesus, ter sido batizado, gente, é nítido, é outra pessoa. Se você conhece o Giga e não falou com ele depois, você precisa conhecê-lo novamente. É outro homem. É outro homem. E assim, é lindo. É o cumprimento de uma promessa linda. É um cumprimento de uma promessa assim que a gente fala, meu Deus, a gente achava que ia demorar ainda, né? A gente acha que as coisas não vão acontecer. Mas o Senhor, ele tem pressa. O Senhor, ele tem pressa. E foi tão apressado assim, eu falo que foi que nem quando eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus, depois no outro dia eu voltei para casa e não tava nem entendendo o que eu tinha feito. Eu falei, meu Deus, e agora como vai ser? E foi muito depressa, igual comigo. Foi muito depressa. Então, assim, eu sei que é muito fruto de oração. Eu sei o quanto a minha avó orou pela nossa vida. Eu sei o quanto a minha sogra orou pela minha vida, né? Então, assim, Deus, ele atende, gente, oração. Oração é a chave do negócio. É a chave do negócio. Ora. Ah, tô triste, ora. Tô feliz, ora. Eu não sei o que fazer, ora. Oração é a chave do negócio. Oração. Não oração. Como? Quando você ora, parece que assim, o céu abre. O céu abre. Eu via isso todas as vezes que eu orava, parecia que o céu da minha casa abria só para o Senhor me ouvir, assim. E depois o Senhor me respondia na palavra, tudo que eu tinha orado de joelhos. Então, quanto mais eu via isso, eu falava, Deus está me ouvindo. E aí eu comecei a mais, porque Deus me respondia. Deus me entregar. Deus está vendo? Deus tá... maravilhoso. Então, Deus ouve. Aquele que dobra o joelho com humildade, conversa com Deus. Nossa, eu não sei orar, não sei pedir, não sei falar. É uma conversa, cara. É uma conversa. Eu converso com Deus. O Senhor é tão meu amigo. O Senhor é meu pai, meu conselheiro, meu cuidador. Ele é meu melhor amigo, o Senhor Jesus. Porque quando eu oro, ele sabe de tudo da minha vida. Eu orava e eu falava assim, Senhor, o Senhor me chamou, me tirou do mundo onde não era nada, me limpou das drogas, ouviu as orações da minha mãe. O Senhor, eu orava, Deus, eu converso com você aqui hoje. Senhor, eu me casei, deu tudo errado, me separei, passei por isso. Senhor, aí eu tava no mundo, mesmo assim o Senhor não me esqueceu. O Senhor ainda me amava, o Senhor falou isso. Eu lembrando para Deus tudo que Deus tinha falado comigo. Na hora da angústia, desespero, que você tem sono, que a angústia te toma, que você não tem com quem dividir, eu contava para Deus tudo assim. Eu conversei com vocês hoje aqui. Eu falava, eu tô passando por isso e isso. Olha lá, Senhor, ele tá na sala, ele tá dormindo na sala. Eu tô aqui. Olha que confusão dentro da minha casa. Eu conversava assim com Deus. Senhor, é mesmo? É isso que Deus tem para mim? Eu tenho certeza que o Senhor não se agrada nisso. O Senhor não deve estar feliz com o que está acontecendo. Senhor, mostra pro inferno que Deus ama a minha alma. Mostra pro inferno que a sua promessa é maior do que o Satanás. E orando, ia falando, como eu converso assim com uma amiga. Foi assim que eu comecei a conversar. E aconteceu, e quem eu sei, com ele, né? Deus, ele entende até quando a gente não fala, né? Se você se ajoelhar lá e só chorar, o Senhor, ele entende o que você está pedindo. Ele já entende o que você está falando. E é maravilhoso. E obrigado por dividir com a gente esse testemunho poderoso. Eu acho que o Giga devia vir aqui, viu? Minha vontade de fazer um vídeo todo dia contando esse milagre. Acho que o Giga devia vir aqui. Vamos abrir aqui o Entre Elas para trazer ele também. Para contar como foi. Tipo, da boca dele, né? Como foi para ele. Ó, quem topa aí, ó. Eu vou botar o vídeo lá na linha do tempo lá. Quando eu subir o vídeo dessa live, vocês já vão lá e comenta. Traz o Giga. Todo mundo, hein? Comenta, traz o Giga. Que aí a primeira live do ano vai ser com o Giga e a Daisy. Tem que colocar o Giga, porque eu fiz live com ele no TikTok. Foi até quase 1h da manhã.
no TikTok. A hora que Aí, ó, todo mundo querendo Giga, hein, Giga? A hora que esse homem começou a contar como que Deus chamou ele, como que a gente se conheceu. Aí entrando, gente, minha filha bateu 200 e poucas pessoas no TikTok. Eu fiquei louca. Eu fiquei, meu Deus, todo mundo gostou. Porque o povo gosta. Porque eu contando é uma coisa. Ele contando é lindo de Sim. É lindo. lindo ouvir da boca da pessoa, né, também que viveu. Então, É muito gente, quando bom. eu subir a live, vocês já vão lá comentar. Traz o Giga, todo mundo, hein? Que aí a primeira live do ano a gente traz o Giga e a Daisy para falar aí sobre essa restauração do casamento deles, trazendo aí o lado dela e o lado dele também, como foi para ele essa vivência, né? Eu acredito que é um assunto muito importante hoje, mas pouco falado, né? Casamento. Hoje em dia você não vê muitos líderes falando sobre casamento, e eu acho que é um dos temas mais importantes hoje em dia, né? Que é é onde mais tem sido atacado por Satanás, é a família. Né? Satanás ele tem atacado famílias, Satanás ele tem atacado casamentos, e a gente precisa se levantar e mostrar para ele que o casamento é obra do Senhor. Então a gente vamos fazer essa operação aí para trazer o Giga e a Deise aí para falar sobre casamento, hein? Beijos de. Ai, gente, vai ser muito top. O Giga, ele comentou aqui que ele chora. É porque ele chora mesmo. Vai chorar, é para Ele chorar. chora, ele fala e ele chora. Ele fala e Pode chora. chorar, filho. É Olha que é como Deus lindo é mesmo. bom. Nós estamos 1h40 de live e o Instagram não derrubou a live. Olha como Deus é maravilhoso. Não derrubou a live. Glória a Deus. Deus é lindo. Mas é isso, meu amor. 3 horas, 3 horas falando. Não. É, filho. Se começar a falar de Deus aqui, nós vai embora. Até amanhã. Porque obra para contar a gente adora. Começar a falar de Deus. E eu separei um versículo aqui para sua vida, né? Que ele tá lá em Jó 8, versículo 21, que diz assim: mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria aos seus lábios. Eu acho que ele resume o teu ano, né? Como a gente falou, a gente fez um café aí, né? No sábado passado. E todo final de ano a gente faz esse café. E o ano passado a gente estava triste, né? Porque você estava aí nesse processo de restauração. A gente sabe o quanto é doloroso a gente lutar pela nossa família e ver Satanás vencendo. A gente sabe o quanto isso fere a nossa alma. Só quem já passou por esse processo de restauração sabe o quanto é difícil, sabe que é uma caminhada cheia de espinho, dolorosa, mas que bom que você não desistiu, que bom que o Senhor te manteve firme. E hoje a gente está aqui engrandecendo e glorificando o nome do Senhor, porque ele é bom e o diabo não presta, entendeu? Jesus é maravilhoso e que ele continue abençoando a vida de vocês, que ele continue se fazendo presente. Eu tenho certeza que seu testemunho ainda vai alcançar muitas vidas, entendeu? Não deixe de falar, não feche a sua boca. Eu sei que o inimigo ele tem se levantado para calar você. Você tem falado muito sobre relacionamento, sobre as obras que Deus fez na sua vida. E como eu acabei de dizer, isso é um assunto pouco falado. E é um assunto que é necessário. Se mais líderes religiosos hoje nas igrejas falassem sobre casamento, sobre como a gente deve se posicionar, a gente teria um número menor de divórcios, né? Então a gente precisa sim abrir a nossa boca e falar: não deixe o inferno parar você, não deixe. Quanto mais ele se levanta, tu vai lá e grava mais 3 vídeos, entendeu? Se ele se levantar, tu vai lá e grava mais 3 vídeos. E vamos levar o evangelho aí, minha filha, vamos gritar aos 4 cantos do país. E usar essa ferramenta poderosa aqui, ó, que é a internet, para levar o nome de Jesus. Porque o povo leva tanta coisa ruim, né, pela internet, então vamos levar o nome de Deus aí para engrandecer. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, Amém. abençoando o seu caminho, a sua família. A sua vitória é a minha vitória. Eu amo vocês demais. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. E galera, não esqueça aí de ir lá comentar. Traz o Giga, pra gente trazer o Giga na primeira live do ano, hein? Vai ser tudo. E para finalizar aqui, amor, pra gente já encerrar, uma palavra que você deixaria para quem está passando aí pelo processo de restauração? Olha, tem uma palavra que eu amo. Eu não vou saber exatamente o versículo, mas é Isaías.
Depois vocês pesquisam, gente, dá um chat GPT. Eu sou péssima para decorar, mas é em Isaías que o Senhor fala assim: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos como os seus pensamentos. Assim diz o Senhor, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. É uma palavra assim que o Senhor me mandou há anos atrás, num momento de muita prova. E hoje eu vejo o cumprimento dela na minha vida, porque o Senhor fez mais, o Senhor sempre faz mais. Nunca Ele pede faz além. coisa, ele nunca vai fazer só aquilo que você pediu. O Senhor vai fazer a mais para provar que ele é Deus. Então, é uma palavra que eu deixo muito amor, porque eu queria que todo mundo passasse pelo que eu passei, sabe? Eu oro, Senhor, completa na vida do meu irmão, da minha irmã. Quantas e quantas mensagens eu recebi no meu direct quando eu postei os primeiros vídeos em relação ao meu casamento. Quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres esperam anos? Eu já conheci várias irmãs que vieram aqui na minha comum e me abraçam e falam assim: mãe, eu passei por isso 20 anos. Eu passei por isso 15 anos. E outras ainda passam e falam que se espelham no meu vídeo, no meu testemunho. Então, isso para mim é um presente de Deus, nunca imaginei. Então, eu fico muito feliz e eu oro por cada pessoa, por cada irmã que passa por isso, sabe? Por cada mulher que veja ver o seu esposo servindo a Deus junto, porque é a Amém. linda que existe. É lindo você ter um companheiro para caminhar com você. Espiritualmente, você olhar para o seu esposo enxergando uma alma dentro dele, é a coisa mais linda que o Senhor pode derramar nas nossas vidas, assim, sobre uma família, né? Gente, Sim. abençoada é assim, é um presente de Deus, é um sinal de Deus na sua vida. Ah, que não sei o que, minha vida tá toda ruim. Sua família é abençoada e unida e serve a Deus junto. Você tem tudo, você não precisa de mais nada. Verdade. Ó, eu puxei aqui Isaías 5:5-9, tá? O versículo que ela deixou. Então, guardem aí no coração de vocês. E é isso, meu amor. Obrigada mais Ai, uma vez por ter topado aí abrir aqui, né, o seu testemunho. E prepara aí esse menino aí, viu? Pra ele já chorar, porque senão ele vai chorar vai ao vivo chorar, aqui. vai chorar, Filho. A gente para a live pra você chorar, entendeu? vai chorar. Tá bom, meu amor. Obrigada. Fica com Deus. Até a próxima. Amém. Obrigada Beijo. vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Meu Deus, quase 2 horas de live, hein? Passada. Passado. E o Instagram não derrubou. Deus é bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima semana, um bom fim de semana aí, um ótimo ano a todos. E nos vemos aí na próxima live o ano que vem. Beijo no coração de vocês. Aqui, filho. Dá tchau. Apareceu aí, filho? Dá tchauzinho pra gente dar. Já prepara o lenço Se umedecido, prepara o viu, filha? coração, viu? Já Ah, já tá prepara o Prepara lencinho o já, que eu já tava coração. chorando na cozinha ali sem nem participar. Prepara o coração, meu amor. Já prepara. chorando. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Fechou?